Ele entregou a ela os papéis de divórcio com a mesma indiferença casual que ele usava para passar o sal. Após 10 anos de casamento, Gregory Stanton decidiu que sua esposa Catherine era um modelo desatualizado pronto para ser trocado por alguém mais jovem, mais elegante, sua secretária. Ele sorriu planejando sua nova vida financiada pelo generoso acordo que ele tinha certeza de obter. Ele via Catherine como uma artista quieta, despretensiosa, uma mulher que ele há muito tempo havia superado. O que ele esqueceu, o que ele tão tolamente negligenciou, era seu sobrenome, Vance. Ele havia casado com a filha de Harrison Vance, um homem que não apenas jogava o jogo da alta finança. Ele possuía o tabuleiro inteiro. Essa não é apenas uma história de divórcio. É a história de como um titã da indústria ensinou a seu arrogante ex-genro o verdadeiro e brutal significado da palavra falência. O silêncio em sua expansiva brownstone do Upper East Side havia se tornado uma entidade viva. Ele respirava nos espaços entre as respostas curtas de uma palavra de Gregory Stanton e as tentativas de conversa esmaecidas de Catherine Vance. Pelo último ano, o silêncio havia crescido alimentando-se de jantares perdidos, noites tardias no escritório, e o sempre presente cheiro arranhante de um perfume que não era dela, uma gardênia barata, mas persistente, que se agarrava às lapelas de seus ternos Brioni. Catherine traçava a borda de sua taça de vinho, o vermelho profundo do Merlot, um contraste marcante com o mármore branco estéril de sua ilha de cozinha. Era o 10º aniversário deles. Ou, mais precisamente, era o 10º aniversário do dia em que eles haviam assinado sua certidão de casamento. A celebração como sua comunicação era inexistente. Greg estava atrasado novamente, apenas fechando um negócio massivo. Kate, você não entenderia a pressão ele havia enviado por mensagem 3 horas atrás. A condescendência era uma picada familiar. Nos primeiros anos, ele havia admirado seu trabalho como arquiteta em ascensão, seu olhar para design sustentável e espaços focados na comunidade. Agora ele chamava de seu pequeno hobby, um passatempo pitoresco para uma limpa-a-garganta, mulher que não tinha que se preocupar com uma carreira real. Ele havia esquecido que seu pequeno hobby havia ganhado a prestigiada nomeação para o Prêmio Pritzker de Arquitetura 5 anos atrás, uma conquista que ele havia descartado como um acaso. Sua carreira foi construída na criação de fundações na compreensão das paredes de suporte de carga e da integridade estrutural necessária para fazer algo durar. Ela via as rachaduras em sua própria fundação com uma clareza dolorosa. Eles não eram mais fraturas capilares. Eles eram fissuras abertas, ameaçando derrubar toda a fachada. A fonte do veneno tinha um nome, Jessica Thorne, sua assistente executiva. Greg a havia contratado há 1 ano, elogiando sua eficiência e atitude proativa. Catherine a havia conhecido uma vez em uma gala da empresa. Jessica era toda ângulos agudos e um sorriso predatório, seus olhos demorando em Greg um momento demais. Ela havia chamado Catherine de mãe, a palavra escorrendo com um respeito açucarado e fingido que parecia mais um insulto. A evidência havia sido um gotejar lento e insidioso. As mensagens de texto noturnas que ele descartava como assuntos urgentes de trabalho. Os extratos do cartão de crédito com cobranças por almoços em um bistrô francês íntimo que Catherine nunca havia visitado. A maneira como ele agora guardava seu telefone como se fosse um segredo de Estado. Catherine não era uma tola, mas ela era uma romântica, uma crente nos votos que eles haviam feito. Ela havia tentado falar com ele para preencher o abismo que havia se aberto entre eles. Mas era como falar com uma parede de tijolos. Uma parede de tijolos bonita e impecavelmente vestida. Às 22h47, a porta da frente finalmente se abriu com um clique. Greg entrou, puxando sua gravata de seda, seu rosto corado com uma energia triunfante que não tinha nada a ver com o trabalho.
O perfume de gardênia estava mais forte do que nunca. Nós conseguimos, ele anunciou jogando sua pasta em uma poltrona de couro. Nós conseguimos o contrato da Oak Haven Development. É isso, Kate, este é o grande. Stanton Innovative Designs está indo para o próximo nível. Ele não mencionou o aniversário deles. Ele não perguntou onde ela esteve ou como foi o dia dela. Ele foi direto para o armário de bebidas e serviu a si mesmo uma dose generosa de Macallan 25. A voz de Catherine estava quieta, quase um sussurro contra a vastidão do quarto. Parabéns, Greg. Ele deu um longo gole do uísque de costas para ela. Isso muda tudo. Chega de projetos pequenos. Estamos nas grandes ligas agora. Ela finalmente levantou o olhar de seu vinho, seu coração uma pedra fria e pesada em seu peito. Isso nos muda, Greg. Ele se virou e pela primeira vez ela viu que o aborrecimento em seus olhos não estava velado. Era cru e impaciente. O que isso deveria significar? Eu estou lá fora construindo um império para nós e você está me fazendo perguntas crípticas. Estou perguntando se você está feliz, ela disse, sua voz ganhando um fragmento de força. Se nós estamos felizes, ele soltou uma risada curta e amarga. Felicidade é um luxo, Kate. Sucesso é uma necessidade. Eu pensei que você, de todas as pessoas, entenderia isso. Seu pai certamente entende. A menção de seu pai, Harrison Vance, foi uma alfinetada deliberada. Greg sempre teve um relacionamento complicado com a imensa riqueza e poder de seu sogro. Ele estava tanto desesperado por sua aprovação quanto ressentido de sua sombra. Harrison Vance era um leviatã corporativo, o presidente da Vance Global Holdings, um conglomerado com interesses em tudo, desde logística a biotecnologia. Ele era um nome que fazia os mercados tremerem. Para Greg, Harrison era o derradeiro ponto de referência de sucesso. Um ponto de referência que ele era patologicamente impulsionado a alcançar em seus próprios termos. Meu pai não tem nada a ver com isso. Catherine disse firmemente. Isso é sobre você e eu. Isso é sobre sua assistente. O nome pairou no ar entre eles, não dito, mas ensurdecedor. O rosto de Greg endureceu, sua máscara afável desmoronando para revelar a ambição fria e dura por baixo. Ele pousou seu copo com um clique afiado. Você está certa, ele disse, sua voz desprovida de todo calor. Isso é sobre você e eu. E acabou. As palavras a atingiram com a força de um golpe físico. Ela sentiu o ar sair de seus pulmões. O quê? Acabou, Catherine? Ele repetiu, caminhando em direção à grande escadaria, já mentalmente seguindo em frente. Eu quero um divórcio. Eu estava querendo te dizer, mas eu estava esperando o acordo de Oak Haven fechar. Isso simplifica as coisas. 10 anos de vida, amor e sonhos compartilhados reduzidos a uma questão de timing conveniente. Você está me deixando por ela. A pergunta foi um sussurro sufocado. Greg parou sua mão no corrimão. Ele nem teve a decência de negar. Jessica me entende. Ela entende minha ambição. Ela não está contente em sentar à margem e esboçar edifícios para organizações sem fins lucrativos. Ela quer estar na arena. Ele olhou para Catherine e sua expressão era de pena. Foi a coisa mais insultante que ele poderia ter feito. Nós apenas nos afastamos, Kate. Acontece. Pessoas mudam. Catherine ficou congelada, sua taça de vinho apertada em sua mão. O silêncio com o qual ela vivia há um ano, de repente, irrompeu em um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. Ele estava jogando-a fora. Ele estava descartando a vida deles juntos por um caso barato e um contrato maior. Ele continuou subindo as escadas, seus passos ecoando no espaço cavernoso. Meu advogado estará em contato com o seu amanhã, ele chamou de cima. Vamos tentar ser civilizados sobre isso. Eu serei generoso, claro, pelos velhos tempos. Enquanto ele desaparecia em seu quarto, o quarto que eles haviam compartilhado por uma década,
Para arrumar uma mala, Catherine lentamente baixou a mão. Ela olhou para o vinho caro, o mármore polido, a iluminação projetada pelo arquiteto que lançava um brilho quente sobre o espaço frio e vazio. Esta não era mais uma casa. Era um monumento a uma mentira. Uma única lágrima traçou um caminho por sua bochecha. Ele pensou que estava no controle. Ele pensou que era ele quem fazia todos os movimentos, ditando os termos de sua separação. Ele acreditava que ela era a artista quieta e gentil que ele poderia facilmente deixar de lado. Ele havia esquecido que uma fundação, quando atacada, depende de sua base rochosa. E sua base rochosa era um homem chamado Harrison Vance. Em sua arrogância, Gregory Stanton não havia apenas terminado um casamento. Ele havia declarado guerra a um império. A reunião ocorreu em uma sala de conferências com paredes de vidro, no 500º andar de um arranha-céu de Midtown, o escritório do advogado de divórcio de Greg, um tubarão chamado Alistair Finch. A vista do Central Park era deslumbrante, um mar de verde e ouro sob o sol de outono. Mas Catherine não viu nada disso. Seu mundo havia encolhido para a mesa de mogno polido e os rostos presunçosos dos dois homens sentados em frente a ela e seu advogado, um homem calmo e metódico chamado Robert Abernathy. Abernathy era o homem de seu pai, despachado na manhã seguinte à ligação noturna chorosa de Catherine para Harrison. Ele tinha seus 60 e poucos anos, com uma mente tão afiada quanto um caco de vidro e uma lealdade à família Vance que era absoluta. Ele havia revisado o acordo pré-nupcial que ela e Greg haviam assinado uma década atrás, um documento inabalável redigido por sua própria firma. As exigências do Sr. Stanton são audaciosas. Abernathy havia dito a ela naquela manhã, seu tom seco como pó. Ele parece estar operando sob uma grave incompreensão de sua posição legal. Agora, sentada em frente a essa incompreensão em carne e osso, Catherine entendeu. Greg irradiava uma confiança que beirava a megalomania. Recém-saído de seu acordo de Oak Haven, ele se via como um titã intocável da indústria. Um homem que se fez sozinho e que havia conquistado seu lugar à mesa. Então, vamos ao que interessa. Finch começou a deslizar uma pasta encadernada em couro pela mesa. Gregory tem sido mais do que razoável em sua proposta. No interesse de uma resolução rápida e amigável, ele não está buscando nenhuma reivindicação sobre o fundo fiduciário pessoal de Catherine, que, como todos sabemos, é substancial. Ele pausou como se esperasse gratidão. Abernathy simplesmente olhou de volta, sua expressão ilegível. Finch limpou a garganta e continuou. Gregory, claro, ficará com a Brownstone. Ele a considera o principal ativo do casamento, um reflexo de seu sucesso. Ele também está solicitando 50% de todos os ativos líquidos acumulados durante o casamento, o que inclui o portfólio de investimentos conjunto com Morgan Stanley. E, finalmente, um pagamento único de pensão alimentícia de $5 milhões para compensar o sofrimento emocional e os sacrifícios de carreira que ele fez para apoiar os empreendimentos artísticos de Catherine. Catherine sentiu uma bolha de riso histérico subir em sua garganta. Sacrifícios de carreira. Ele havia zombado abertamente de seu trabalho por anos. Ele queria a casa que ela havia pessoalmente redesenhado e renovado, derramando seu coração e alma em cada detalhe. Ele queria $5 milhões pelo sofrimento emocional de traí-la com sua secretária. Antes que ela pudesse falar, Abernathy levantou uma mão, um pequeno e sutil gesto. Sr. Finch, Sr. Stanton, ele começou, sua voz uniforme e calma. Sejamos perfeitamente claros. O acordo pré-nupcial assinado por ambas as partes em 12 de junho de 2015 é inequívoco. No caso de dissolução do casamento devido à infidelidade, a parte culpada perde todas as reivindicações de propriedade compartilhada e não tem direito a pensão alimentícia alguma. Greg zombou, recostando-se em sua cadeira com um suspiro teatral. Ah, qual é?
Essa cláusula de infidelidade é arcaica. Nunca vai se sustentar em tribunal. Quem pode dizer quem foi o culpado? Casamentos são complicados. São eles? Abernathy perguntou, seus olhos fixos nos de Greg. Porque eu tenho aqui uma declaração juramentada do concierge do Mandarin Oriental detalhando as reuniões semanais do Sr. Stanton com uma senhorita Jessica Thorne nos últimos 8 meses. Eu tenho recibos da Tiffany & Co. para um colar de diamantes não comprado para minha cliente. Eu também tenho um relatório de forense digital do laptop pessoal do Sr. Stanton, aquele registrado como um bem conjugal conjunto que contém um registro bastante extenso de sua correspondência. Gostaria que eu lesse dele? O sorriso confiante de Greg vacilou. Um brilho de pânico cruzou seus olhos antes que ele o mascarasse com raiva. Isso é uma invasão de privacidade. Você não pode usar isso. Nós podemos e nós iremos. Abernathy afirmou categoricamente. O laptop foi comprado com fundos de uma conta conjunta, tornando-o propriedade conjugal. A evidência é admissível e é condenatória. Finch, o advogado de alto preço, se moveu desconfortavelmente. Ele não esperava este nível de preparação. Ele esperava uma esposa chorosa e de coração partido disposta a pagar qualquer preço para fazer a dor ir embora. Ele não esperava o braço legal da Vance Global Holdings. Agora, Abernathy continuou deslizando uma única folha de papel pela mesa. Esta é nossa contraoferta. É também nossa oferta final. Catherine reterá a Brownstone e todo o seu conteúdo. Ela reterá 100% do portfólio de investimentos conjunto. O Sr. Stanton desocupará as instalações dentro de 48 horas. Ele terá permissão para levar seus pertences pessoais que serão embalados para ele sob supervisão. Não haverá pensão alimentícia. Em troca de sua aceitação imediata e incondicional desses termos, Catherine concordará com um acordo de não divulgação sobre as circunstâncias do divórcio. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente, sua voz caindo para um sussurro conspiratório. Eu imagino que o conselho do Oak Haven Development Group, um grupo notoriamente conservador, possa ter uma visão desfavorável do caráter moral de seu novo parceiro, se certos detalhes forem vazados para a imprensa. Risco reputacional, eu acredito que eles chamam. A ameaça era clara, fria e absolutamente aterrorizante. O rosto de Greg foi de pálido para um vermelho manchado e furioso. Ele estava sendo encurralado, superado em cada curva. Ele olhou para Catherine, esperando ver triunfo em seus olhos, mas tudo o que encontrou foi uma tristeza profunda e profunda. Este era o homem que ela havia amado, reduzido a um estranho mesquinho e ganancioso. E isso é por causa dele. Não é? Greg cuspiu sua voz, tremendo de raiva. Este é seu pai. Você correu chorando para o papai e ele enviou seu pitbull para limpar sua bagunça. Você não pode fazer nada sozinha. Pode, Kate? O insulto destinado a feri-la mal foi registrado. Ela havia passado uma década tentando provar que era mais do que apenas a filha de Harrison Vance. Ela havia construído uma carreira, uma casa, uma limpa-a-garganta vida, tudo em uma tentativa de se sustentar sozinha. E no final, quando o homem a quem ela havia dado aquela vida tentou queimar tudo, foi o poder de seu pai que foi seu escudo. A ironia não lhe passou despercebida. Assine o papel, Greg. Ela disse, sua voz, encontrando uma força que ela não sabia que possuía. Acabou. Apenas assine e vá. Seus olhos dardejavam entre Catherine Abernathy e seu próprio advogado, que deu um quase imperceptível balançar de cabeça. Finch sabia que eles estavam vencidos. Lutar contra isso seria convidar humilhação pública e ruína profissional para seu cliente. Com uma mão que tremia de fúria, Greg pegou uma caneta e rabiscou sua assinatura no documento. Ele jogou a caneta na mesa, o barulho ecoando na sala silenciosa. Ele levantou sua cadeira, arranhando ruidosamente contra o chão. Ele apontou um dedo para Catherine. Você vai se arrepender disso.
ele sibilou. Eu construí minha empresa do nada. Eu não preciso de você. Eu não preciso do dinheiro de seu pai. Eu tenho o acordo de Oak Haven. Eu ainda estou ganhando. Você e seu pai. Vocês verão. Ele saiu furiosamente da sala, Finch apressando-se atrás dele. A porta fechou com um clique e Catherine finalmente soltou o fôlego que estava prendendo. Ela não sentiu vitória, apenas uma dor oca. A rescisão estava completa. Os laços legais foram cortados. Mas enquanto as últimas palavras arrogantes de Greg pairavam no ar, ela sabia que isso estava longe de acabar. Ele não entendeu. Ele pensou que isso era sobre um acordo de divórcio. Ele não conseguiu compreender que ele não havia apenas insultado Catherine Vance, a arquiteta. Ele havia profundamente insultado Catherine Vance, a amada filha de Harrison Vance. E para um homem como Harrison, alguns insultos eram dívidas que só podiam ser pagas integralmente com juros devastadores. O escritório de Harrison Vance no 8º andar do edifício Vance Global era um testamento de sua filosofia. Poder é quieto. Não havia exibições ostentosas de riqueza. As paredes eram revestidas em mogno escuro e sem polimento. A mobília era minimalista, uma coleção de peças Hermès e Le Corbusier que valorizavam forma e função sobre ostentação. A única arte era uma única pintura enorme de Mark Rothko. Suas cores profundas e sombrias parecendo absorver todo o som na sala. À vista, um panorama da linha do horizonte de Manhattan era a única verdadeira decoração, um lembrete constante do mundo que ele dominava. Harrison ele mesmo era muito parecido com seu escritório. Aos 72, ele era magro e impecavelmente vestido em um terno sob medida que custava mais do que a maioria dos carros. Seu cabelo era um choque de prata perfeitamente penteado, e seus olhos, um tom penetrante de azul, não perdiam nada. Ele se movia com uma graça deliberada e sem pressa que desmentia a velocidade feroz com que sua mente trabalhava. Ele era um predador que não tinha necessidade de rugir. Sua própria presença era suficiente para silenciar uma sala. Ele havia escutado a ligação inicial de Catherine 2 dias atrás, com uma quietude que teria incomodado qualquer um que não o limpa a garganta conhecesse. Ele não interrompeu. Ele não ofereceu chavões. Ele simplesmente absorveu os detalhes da dor de sua filha e a traição de Gregory Stanton. Quando ela terminou, sua voz embargada pelas lágrimas, ele havia dito apenas 4 palavras. Eu vou cuidar disso. Agora ele estava sentado atrás de sua vasta mesa, não olhando para a cidade, mas para um único tablet exibindo um complexo fluxograma. Robert Abernathy sentou-se em frente a ele, tendo limpa a garganta, vindo diretamente da reunião com Greg e seu advogado. Ele assinou. Abernathy relatou, sua voz neutra. Ele estava beligerante, mas assinou. Ele estará fora da Brownstone até sexta-feira. Harrison assentiu lentamente, seu olhar ainda fixo no tablet. Suas palavras finais. Arrogante. Ele acredita que o acordo de Oak Haven o torna invencível. Ele se creditou por construir sua empresa do nada e afirmou que não precisava de Catherine ou do dinheiro de sua família. Um raro sorriso frio tocou os lábios de Harrison. Não alcançou seus olhos do nada. Essa é uma interpretação bastante criativa da história. Ele tocou na tela de seu tablet. Eu fiz meus analistas na Kroll uma imersão profunda na Stanton Innovative Designs. Uma leitura fascinante. Ele girou o tablet para Abernathy ver. Era uma história detalhada da empresa de Greg desde sua concepção. Dinheiro inicial, Harrison disse, apontando para a primeira entrada. $500 mil. Os registros oficiais o listam como uma herança de uma tia distante. Na realidade, foi uma transferência bancária anônima de uma subsidiária de um Vance Global Trust, um presente de casamento que fiz a Catherine, que ela então emprestou a seu ambicioso novo marido, para que ele pudesse sentir que estava construindo algo sozinho. Ele tocou na tela novamente, seu primeiro grande contrato, um hotel boutique no Sorro.
O desenvolvedor, um senhor Patterson, foi notavelmente complacente em seus termos. Coincidentemente, a empresa de construção do Sr. Patterson tinha um empréstimo de 40 milhões de dólares com a Gibraltar Financial, um banco onde a Vance Global detém uma participação de 19%. Uma palavra discreta minha ao presidente do banco garantiu que o Sr. Patterson fosse receptivo ao promissor novo arquiteto. Ele continuou pela lista. Uma variante de zoneamento que foi misteriosamente aprovada. Um fornecedor-chave que estendeu uma generosa linha de crédito quando ninguém mais o faria. Uma história negativa no jornal sobre um concorrente que foi cancelada no último minuto. Cada passo da ascensão de Greg havia sido silenciosamente, invisivelmente pavimentado com a influência de Harrison Vance. Greg havia sido tão cegado por sua própria ambição que confundiu uma plataforma de lançamento cuidadosamente construída com seu próprio talento inato. Ele acredita que construiu seu império. Harrison murmurou mais para si mesmo do que para Abernathy. Ele não tem ideia de que ele era meramente um inquilino em um edifício que eu possuía o tempo todo. É hora de emitir um aviso de despejo. Abernathy observou seu chefe, um homem a quem ele havia servido por 40 anos. Ele o havia visto desmantelar corporações, orquestrar aquisições hostis e esmagar concorrentes com precisão cirúrgica. Mas isso era diferente. Isso tinha uma corrente de fúria pessoal sob a calma gélida. Isso era por Catherine. Quais são suas instruções? Sir Abernathy perguntou. O olhar de Harrison finalmente se ergueu do tablet e toda a força arrepiante de sua atenção se fixou em seu advogado. O Oak Haven Development Group. O financiamento deles para este projeto é um complexo sindicato de credores. Encontre o ponto crucial. O único credor cuja retirada causaria uma cascata de confiança. Pela posição deles, nós nos tornaremos seu credor primário. Entendido, senhor. E as outras linhas de crédito de Stanton? Stanton Innovative Designs está alavancada ao máximo, Harrison disse, sua voz diminuindo. Ele usou ganhos projetados do acordo de Oak Haven para garantir um empréstimo de expansão massivo da Gibraltar Financial, o mesmo banco com o qual o ajudamos anos atrás. Tive uma conversa com o presidente Reynolds esta manhã, um bate-papo muito agradável. Nós discutimos gerenciamento de risco. Expressei minha preocupação com a superexposição ao volátil setor imobiliário comercial. Gibraltar vai exigir seu empréstimo, citando uma cláusula de mudança adversa material. O valor total vencerá em 30 dias. 30 dias. Era uma sentença de morte para uma empresa como a de Greg. Seus fornecedores. Abernathy lembrou que a maioria de seus contratos de material são com subsidiárias do Allstate Materials Group. Como você sabe, nosso fundo de pensão é o maior investidor institucional deles. Eles serão informados de que, devido a uma revisão estratégica, todos os termos de crédito com a Stanton Innovative Designs são revogados. O pagamento será exigido antecipadamente para todos os pedidos futuros imediatamente. A estratégia era brutalmente elegante. Não era um ataque frontal. Era um estrangulamento sistêmico. Harrison não ia apenas derrubar Greg. Ele ia desmantelar todo o ecossistema que o apoiava, peça por peça, até que não restasse nada além de ar. E quanto à senhorita Thorne? Ele inquiriu. Harrison acenou com a mão de forma desdenhosa. A secretária, ela é um sintoma, não a doença. Ela é atraída por poder e dinheiro. Quando esses se forem, ela desaparecerá como a névoa da manhã. Ela está abaixo de minha atenção. Seu foco estava unicamente em Greg. A arrogância do rapaz é sua falha fatal. Ele voou perto do sol, acreditando que havia construído suas próprias asas. Ele está prestes a descobrir que elas eram feitas de penas emprestadas. E eu estou cobrando o empréstimo. Ele se levantou e caminhou até a vasta janela, cruzando as mãos atrás das costas, enquanto olhava para a cidade abaixo. Ele a via não como uma coleção de edifícios e pessoas, mas como uma complexa rede de poder
influência e dívida. Um sistema que ele sabia manipular melhor do que qualquer um vivo. Ele machucou minha filha. Robert Harrison, disse sua voz, um rosnado baixo e perigoso. Ele pegou o amor dela e a lealdade dela e os tratou como bens descartáveis. Ele pensou que o nome de minha família era uma ferramenta para ele usar. Ele está prestes a aprender que também pode ser uma arma de peso inimaginável. Lá embaixo, em algum lugar naquela selva de concreto, Gregor Stanton provavelmente estava celebrando, brindando sua liberdade e seu futuro brilhante com sua amante. Ele estava deliciosamente inconsciente de que um predador silencioso e paciente empoleirado no alto da cidade o havia acabado de marcar como presa. A caçada havia começado. O primeiro tremor atingiu em uma terça-feira. Greg estava em uma reunião com sua equipe sênior de design, mapeando as fases iniciais do projeto Oak Haven. Ele estava no topo do mundo. O divórcio foi um aborrecimento menor, uma nota de rodapé em sua grande ascensão. Ele tinha Jessica ao seu lado. Ele até a havia promovido a diretora de operações, um título que vinha com um escritório de canto e um salário impressionante. Ele se sentia libertado, poderoso e imparável. Então seu telefone zumbiu. Era seu CFO, um homem perpetuamente nervoso chamado David Chen. Você precisa ver isso, David disse, sua voz tensa com ansiedade. Agora, Greg se desculpou da reunião e foi para o escritório de David. Na tela estava um e-mail do Oak Haven Development Group. Era um aviso formal, citando mudanças imprevistas em sua estrutura de financiamento. Eles estavam colocando o projeto em espera indefinida. O que diabos isso significa? Greg exigiu. Nós temos um contrato. Significa que eles estão desistindo. David disse, seu rosto pálido. O contrato tem uma cláusula de rescisão. Artigo 7b. Se o financiamento primário deles for retirado, eles podem dissolver o acordo com um pagamento de penalidade. A penalidade é uma fração do que o projeto vale. Greg sentiu um choque de medo frio. O financiamento deles era sólido. Era com um consórcio liderado pelo Deutsche Bank. David estava estressado. De acordo com minha fonte, uma empresa de private equity, Blackwood Capital, comprou a posição do Deutsche Bank na semana passada. Eles então declararam os termos do empréstimo inaceitáveis e retiraram o financiamento. O consórcio inteiro desmoronou. Blackwood Capital. Greg franziu a testa. Eu nunca nem ouvi falar deles. Eles são novos, mas são agressivos. O boato é que eles são uma fachada para um jogador muito maior. Um jogador maior. As palavras ecoaram sinistramente na mente de Greg. Ele passou o resto do dia ao telefone gritando com advogados e contatos em Oak Haven, mas era como socar um fantasma. A decisão era final. O acordo que deveria torná-lo uma lenda havia desaparecido. No dia seguinte, o segundo tremor atingiu. Foi uma ligação de Mark Reynolds, o presidente da Gibraltar Financial. Greg havia jogado golfe com ele. Ele o considerava um amigo. Greg, meu rapaz. Notícias terríveis, Reynolds disse, sua voz escorrendo uma simpatia insincera e praticada. O conselho teve uma reunião de avaliação de risco. Dado o colapso do acordo de Oak Haven, estamos vendo uma mudança adversa material na perspectiva financeira de sua empresa. Nós temos que cobrar o empréstimo de expansão de 20 milhões de dólares. Conforme o contrato, vence em 30 dias. O telefone parecia escorregadio na palma suada de Greg. 30 dias. Mark, você não pode estar falando sério. Isso é impossível. Minhas mãos estão atadas. Greg, o conselho está assustado. Você sabe como é. Greg não sabia como era. Ele nunca havia estado deste lado da ligação antes. Ele sempre havia sido o favorecido, aquele cujos riscos eram garantidos. Agora, de repente, ele era um passivo. Os tremores estavam se tornando um terremoto. Ele ligou para seus fornecedores no Allstate Materials Group
para providenciar o aço e o concreto para um projeto menor em andamento. O gerente de compras, um homem que o havia bajulado e levado para jantar por anos, estava de repente frio e formal. Sinto muito, Sr. Stanton. Nossa política corporativa mudou. Todos os pedidos futuros com sua empresa exigirão pagamento de 100% adiantado via transferência bancária antes que possamos processá-los. Adiantado. Nós temos uma linha de crédito de 60 dias com vocês. Greg rugiu. Essa linha de crédito foi suspensa com efeito imediato. Sinto muito. É uma decisão da empresa. O pânico frio e afiado começou a arranhar a garganta de Greg. Isso não era má sorte. Isso não era uma desaceleração do mercado. Este era um ataque coordenado. Um por um, os pilares que sustentavam seu negócio estavam sendo derrubados debaixo dele. O acordo de Oak Haven, seu financiamento bancário, sua cadeia de suprimentos, tudo se foi em 48 horas. Ele se retirou para seu escritório, o grande espaço que ele havia projetado como um monumento ao seu próprio sucesso. Agora parecia uma tumba. Jessica entrou, seu habitual ar confiante, substituído por uma energia nervosa. Greg, o que está acontecendo? Ela perguntou, sua voz aguda. Minha nova empresa, a Max, acabou de ser recusada. As contas da empresa estão congeladas. É um problema temporário de fluxo de caixa. Ele retrucou, passando as mãos pelo cabelo. Estou resolvendo. Mas ele não estava resolvendo. Ele estava se afogando. Ele passou a semana seguinte ligando freneticamente para cada instituição financeira e investidor privado que conhecia tentando conseguir um empréstimo ponte para pagar Gibraltar. A resposta era sempre a mesma. Um não educado, mas firme. Era como se um memorando tivesse sido enviado por Wall Street. Gregory Stanton é veneno. Sua cuidadosamente curada rede de amigos e contatos evaporou. Ligações não foram retornadas. Convites para almoço foram educadamente recusados. Os homens que o haviam dado tapinhas nas costas e o chamado de gênio uma semana atrás, todos olhavam através dele em eventos da indústria. O apoio de Jessica começou a coalhar em ressentimento. As compras compulsivas pararam. Os jantares luxuosos foram substituídos por noites tensas comendo comida para viagem na Brownstone meio vazia. As coisas de Catherine haviam desaparecido, embaladas e removidas com eficiência implacável, deixando espaços vazios estéreis que o zombavam. Você me prometeu que iríamos para o topo, Greg, Jessica disse uma noite, sua voz aguda com acusação enquanto ela olhava para uma conta vencida de seu novo Mercedes. Isso não parece o topo. Isso parece um navio afundando. Eu só preciso de mais tempo, ele insistiu, sua desesperação palpável. Alguém está fazendo isso comigo. Este é um ataque direcionado. Quem faria isso? Ela zombou. Você não é tão importante, Greg. Mas enquanto ela dizia isso, um pensamento arrepiante, uma memória surgiu na mente de Greg. Ele se lembrou dos olhos calmos e frios de Abernathy na sala de conferências. Ele se lembrou da tristeza quieta de Catherine. E ele se lembrou de sua própria arrogante despedida. Você e seu pai, vocês verão. Ele havia pensado que era uma ameaça que ele estava fazendo a eles. E se fosse uma profecia sobre si mesmo? Ele tropeçou até a sua mesa e abriu um terminal de notícias financeiras. Ele digitou Blackwood Capital, a misteriosa firma que havia torpedeado seu acordo. Não havia muita informação, apenas um endereço registrado em Delaware e uma lista de sócios gerentes que ele não reconhecia. Ele começou a fazer referência cruzada dos nomes dos sócios. Um deles, um John C. Riley, havia servido anteriormente no conselho de uma empresa de biotecnologia. Ele cavou mais fundo. Essa empresa de biotecnologia havia sido adquirida 3 anos atrás pela Vance Global Holdings. O sangue esvaziou de seu rosto. Não era uma coincidência. Era uma assinatura. Ele então procurou pelos maiores investidores do Allstate Materials Group.
O topo da lista era o fundo de pensão dos funcionários da Vance Global. Finalmente, ele procurou o conselho de diretores da Gibraltar Financial. 3 dos 12 membros tinham laços diretos com empresas dentro do Império Vance Global. Estava tudo conectado. Harrison Vance. Não foi uma declaração de guerra alta e zangada. Foi uma execução silenciosa e sistemática. Harrison não havia vindo contra ele com uma espada. Ele havia simplesmente feito algumas ligações discretas, puxado algumas alavancas invisíveis e reengenheirado a realidade de Greg. Ele havia cortado o oxigênio e agora estava apenas esperando que ele sufocasse. Greg olhou para a tela, a intrincada teia de conexões soletrando sua desgraça. Sua empresa não era um castelo de cartas porque era fraca. Era um castelo de cartas porque Harrison Vance havia possuído a mesa sobre a qual foi construído o tempo todo. E agora ele estava simplesmente, silenciosamente limpando-o. Os últimos 30 dias da vida profissional de Gregor Stanton foram uma masterclass em tortura psicológica. Toda manhã trazia um novo inferno. Funcionários valiosos, sentindo o cheiro de sangue na água, começaram a apresentar suas demissões. Subempreiteiros entraram com penhoras contra seus projetos por falta de pagamento. O IRS enviou um aviso de uma auditoria iminente. O edifício de seu sucesso não estava apenas rachando. Estava sendo pulverizado em pó e ele estava preso lá dentro. Ele se tornou um fantasma assombrando os corredores de sua própria empresa. Ele parou de dormir, impulsionado por um coquetel tóxico de cafeína e terror. Ele perdeu peso, seus ternos caros pendendo frouxamente em seu corpo magro. O homem carismático e confiante que havia encantado clientes e seduzido sua secretária havia desaparecido, substituído por um destroço paranoico e de olhos ocos. Jessica, previsivelmente, foi o primeiro rato a deixar o navio afundando. Ela arrumou suas coisas uma tarde enquanto ele tentava desesperadamente renegociar termos com um fornecedor de concreto furioso. Ele voltou para o escritório dela para encontrá-lo vazio, exceto por uma única folha de papel na mesa. Era sua demissão. Sem adeus, sem explicação. Ela havia simplesmente desaparecido, outro fantasma em seu mundo em rápido colapso. Ele mais tarde ouviu que ela havia conseguido um emprego com seu maior concorrente, sem dúvida usando as informações proprietárias que ela havia obtido dele como seu bônus de assinatura. O dia do acerto de contas chegou com uma garoa cinzenta e fria que espelhava o estado da alma de Greg. Era o prazo final para o pagamento do empréstimo financeiro de Gibraltar. Ele estava sentado em seu escritório olhando para um saldo bancário que era menor que sua hipoteca mensal, quando seu assistente, o único que ele podia pagar, disse a ele que um senhor Abernathy estava aqui para vê-lo. O coração de Greg batia forte contra suas costelas. Ele sentiu uma onda de pura raiva impotente. Ele endireitou sua gravata, alisou seu cabelo e saiu para a área de recepção, determinado a enfrentar seu carrasco com alguma aparência de dignidade. Robert Abernathy estava perto da janela olhando para a cidade manchada de chuva. Ele era a mesma figura calma e imóvel da reunião de divórcio. Ele se virou enquanto Greg se aproximava, sua expressão neutra. Sr. Stanton, ele disse, sua voz educada. Obrigado por me receber. O que você quer? Greg rosnou. Você veio para dançar no túmulo? De jeito nenhum. Abernathy respondeu suavemente. Estou aqui em nome de um cliente que recentemente adquiriu sua dívida da Gibraltar Financial. Como você não pagou, meu cliente é agora o principal credor de todos os ativos da Stanton Innovative Designs, incluindo sua propriedade intelectual, contratos em andamento e toda a propriedade física. Greg olhou para ele sem compreender. Seu cliente? Quem? Parece que sua empresa está oficialmente falida. Abernathy continuou, ignorando a pergunta. Um dia triste. No entanto, meu cliente viu uma oportunidade.
Eles compraram a empresa inteira dos administradores judiciais por meros trocados, eu poderia acrescentar. A raiva no peito de Greg foi substituída por um pavor gelado e rastejante. Quem comprou minha empresa? Ele sussurrou. Abernathy permitiu-se um pequeno e fino sorriso. A nova proprietária achou importante supervisionar a transição pessoalmente. Ela está esperando por você em seu antigo escritório. A palavra pairou no ar. De repente, Greg não conseguia sentir suas pernas. Ele tropeçou passando por Abernathy, sua mente recusando-se a processar a implicação. Ele empurrou a porta de seu escritório, a sala que havia sido o centro de seu universo. E lá estava ela. Catherine Vance estava de pé ao lado de sua mesa, não olhando para ele, mas para as plantas do projeto Oak Haven, que ainda estavam afixadas na parede. Ela não era a mulher de coração partido e com o rosto molhado de lágrimas que ele havia deixado para trás. Ela estava vestida com um terno azul marinho sob medida, seu cabelo puxado para trás em um estilo elegante e profissional. Ela irradiava uma confiança silenciosa e uma autoridade que ele nunca havia visto nela antes. Ela parecia poderosa. Ela parecia seu pai. Ela se virou para encará-lo, seus olhos calmos e claros. Não havia ódio neles, nem raiva, apenas uma avaliação fria e imparcial que era de alguma forma mais aterrorizante do que qualquer fúria. Olá, Greg, ela disse, sua voz uniforme. Kate, o que é isso? O que você fez? Ele gaguejou. Eu? Ela levantou uma sobrancelha. Eu não fiz nada. Eu estive ocupada. Eu comecei minha própria firma. Chama-se Foundations. Nós focamos em renovação urbana sustentável. É muito gratificante. Ela gesticulou ao redor do escritório. Isso, no entanto, é trabalho do meu pai. Um pequeno projeto paralelo dele. Ele pode ser muito sentimental sobre a família. Greg afundou em uma das cadeiras de visitante, a luta finalmente esvaziando-o completamente. Ele me arruinou. Não, Catherine disse, sua voz firme. Você se arruinou, Greg. Meu pai apenas removeu as redes de segurança que você nunca soube que tinha. Ele tirou as vantagens invisíveis, os empréstimos favoráveis, os fornecedores amigáveis. Ele fez você se sustentar sozinho e você simplesmente desabou. Acontece que o império que você construiu não passava de uma fantasia subsidiada. Ela caminhou até a parede e calmamente começou a tirar as plantas do Oak Haven, enrolando-as com facilidade prática. O quê? O que você vai fazer com a empresa? Ele perguntou, sua voz mal um sussurro. Nós estamos dissolvendo-a, ela disse simplesmente. Nós venderemos os ativos físicos, os computadores, a mobília. O nome Stanton Innovative Designs deixará de existir. Seus contratos serão absorvidos por outras firmas mais estáveis. Será como se nunca tivesse sido. Era o apagador definitivo. Não apenas falência, mas aniquilação completa e total. Seu nome, seu legado, tudo se foi. Por que, Kate? Ele implorou com um tom patético em sua voz. Por que ir tão longe? Ela finalmente olhou para ele, e pela primeira vez ele viu um vislumbre da mulher com quem havia casado, um lampejo da dor que ele havia causado a ela. Você me perguntou uma vez quanto valia meu pequeno hobby. Ela disse, sua voz perigosamente quieta. Você descartou meu trabalho, minha paixão, minha própria identidade como algo pitoresco e sem importância. Você construiu todo o seu mundo na ideia de que você era o sucesso e eu era o acessório. Ela pausou, deixando as palavras afundarem. Meu pai fez isso porque você machucou a filha dele. Mas eu estou aqui, Greg, para te mostrar o resultado, para fazer você entender. Este é o meu acerto de contas. Isso é o que acontece quando você confunde bondade com fraqueza. Isso é o que acontece quando você tenta derrubar uma mulher que sabe construir coisas que duram. Ela enfiou as plantas enroladas debaixo do braço e caminhou em direção à porta, parando ao lado de sua cadeira. Abernathy o acompanhará. Ela disse não com grosseria,
mas com uma finalidade que era absoluta. Os guardas de segurança têm uma caixa com seus pertences pessoais da mesa. Adeus, Greg. E com isso, ela se foi. Greg sentou ali, um homem quebrado nas ruínas de sua vida, ouvindo o som dos saltos de Catherine Vance batendo no corredor. O som dela se afastando, não apenas dele, mas para seu próprio futuro, um futuro que ela agora estava construindo sobre as cinzas do dele. O acerto de contas estava completo. Enquanto o mundo de Gregory Stanton implodia, Catherine Vance estava meticulosamente construindo um novo. As primeiras semanas após o divórcio foram um borrão de luto e desorientação. Ela vagava pelos quartos vazios da Brownstone. Cada espaço um repositório de memórias agora manchadas pela traição. Por uma década, sua identidade havia sido entrelaçada com a dele. Ela era esposa de Greg. Agora, no silêncio oco, ela foi forçada a se fazer uma pergunta que ela havia ignorado por muito tempo. Quem era Catherine Vance? Sua amiga Olivia era sua rocha, aparecendo com vinho para a viagem e uma recusa em deixar Catherine se afundar. Ele era um tolo, Kate, Olivia disse uma noite enquanto elas se sentavam no chão da cavernosa sala de estar. Ele viu um lindo vaso feito à mão e reclamou que não era um megafone. A perda dele. Foi Olivia quem a empurrou de volta para seu trabalho. Aquela nomeação ao Pritzker não foi um acaso. Ela insistiu. Você tem um dom. Use-o. Construa algo para si mesma. Literalmente. A ideia enraizou. Por anos, ela havia sublimado suas próprias ambições para apoiar as de Greg. Os projetos dele eram sempre maiores, mais chamativos, mais importantes. Seu foco em materiais verdes, espaços comunitários e moradias acessíveis e bonitas havia sido uma paixão tranquila, algo que ele havia tolerado em vez de celebrado. Agora não havia nada impedindo. Ela converteu uma ala sobressalente da Brownstone em um estúdio de design, trocando móveis caros por mesas de desenho e paredes de cortiça. Ela chamou sua nova firma de Foundations Architecture, um nome que era tanto uma declaração profissional quanto um mantra pessoal. Ela construiria coisas que eram fortes, honestas e projetadas para durar. Seu primeiro movimento foi ligar para seu pai, não por dinheiro, mas por conselho. Estou começando minha própria firma, ela disse a ele, sua voz firme e determinada. Harrison Vance ficou em silêncio por um momento do outro lado da linha. Quando ele falou, havia um profundo orgulho em sua voz. Bom, o que você precisa? Nada, ela disse rapidamente. Eu não quero esmola, pai. Eu preciso fazer isso sozinha, mas eu gostaria de apresentar uma proposta para o antigo projeto de redesenvolvimento de Docklands. Aquele que a Câmara Municipal vinha tentando tirar do papel há anos. Era um projeto notoriamente difícil, atolado em burocracia e oposição da comunidade. A maioria das grandes firmas não o tocaria. Era exatamente o tipo de desafio que Catherine ansiava. Eu farei com que sua proposta seja vista pelas pessoas certas. Harrison disse, o resto é com você. Ela derramou tudo na proposta. Ela não apenas projetou edifícios. Ela projetou uma comunidade. Ela incorporou jardins públicos, uma cooperativa de artistas subsidiada, métodos de construção de baixo impacto e uma bela biblioteca moderna financiada por uma subvenção que ela mesma pesquisou e solicitou. Ela passou semanas se encontrando com líderes comunitários, ouvindo suas preocupações e incorporando seus feedbacks em seus projetos. Ela não era apenas uma arquiteta impondo uma visão. Ela era uma colaboradora. Quando ela apresentou seu plano à Câmara Municipal, ela não era mais a mulher quieta e despretensiosa que havia estado na sombra de seu marido. Ela era apaixonada, articulada e brilhante. Ela falou sobre criar um legado não de vidro e aço, mas de comunidade e pertencimento. Ela ganhou o contrato. Foi uma vitória massiva, uma que ela havia conquistado inteiramente por seu próprio mérito. A notícia enviou uma onda pelo mundo da arquitetura. Foundations Architecture. A nova firma no bairro havia conquistado o projeto inconquistável.
O trabalho tornou-se sua terapia e sua salvação. Ela contratou uma pequena equipe dedicada de jovens e brilhantes arquitetos que compartilhavam sua visão. Seu estúdio tornou-se um centro vibrante de criatividade e colaboração. Um contraste gritante com o ambiente tóxico e egocêntrico da Stanton Innovative Designs. Ela estava em seu elemento, fazendo o trabalho para o qual nasceu. Ela estava feliz. Era uma felicidade profunda e resiliente que ela não sentia há anos. Foi 3 meses depois que ela tinha visto Greg pela última vez que seus caminhos se cruzaram uma última vez. Ela estava no local nas Docklands, supervisionando o trabalho inicial quando ela o viu. Ele estava trabalhando como parte da equipe de demolição, um subcontratado contratado pela principal empresa de construção. Ele estava magro, marcado pelo tempo e quase irreconhecível, com um capacete e um colete de segurança sujo. Os ternos Brioni e o relógio Patek Philippe haviam desaparecido, substituídos por jeans gastos e mãos calejadas. Ele a viu ao mesmo tempo. Seu rosto corou de vergonha, e ele rapidamente se virou, esperando que ela não tivesse notado, mas ela havia notado. Catherine sentiu uma pontada, não de pena, mas de um estranho e distante encerramento. Esta era a realidade de seu império. Sem a mão invisível de seu pai, era para cá que seu próprio talento e ambição o haviam levado. Ela caminhou seu próprio capacete firmemente no lugar. O chefe da equipe a viu chegando e imediatamente tornou-se deferente. Senhorita Vance, tudo a seu contento. Está tudo bem, Bill, ela disse, seus olhos nas costas de Greg. Eu estava apenas me perguntando sobre aquele homem ali. O trabalho dele é satisfatório? Bill apertou os olhos. Stanton, sim, ele está bem. Reclama muito, mas aparece na hora. Um pouco sabichão para um cara balançando uma marreta, porém. Catherine simplesmente assentiu. Ela poderia tê-lo demitido. Uma palavra dela e ele teria ido embora. O pensamento cintilou e morreu. Não havia sentido. A guerra havia terminado. Ela já havia vencido. Ela se afastou sem outra palavra. Ela não precisava de vingança. Seu sucesso, sua felicidade, sua próspera nova vida. Essa era a única declaração que importava. Ela era Catherine Vance, a arquiteta, uma construtora, uma criadora. Ela era uma fênix que não apenas havia renascido das cinzas de um casamento fracassado, mas havia usado aquelas mesmas cinzas para fertilizar o solo para um novo começo brilhante. Enquanto ela olhava para o vasto canteiro de obras na fundação da nova comunidade que estava criando, ela sabia com absoluta certeza que o melhor ainda estava por vir. 2 anos depois, a gala anual de caridade da Vance Global Holdings estava em pleno andamento no Metropolitan Museum of Art. O grande salão estava cheio com os elites da cidade, financistas, políticos, artistas e filantropos. No centro de tudo, de pé ao lado de seu pai, estava Catherine Vance. Ela não era mais apenas a filha de Harrison Vance. Ela era uma luminária por direito próprio. Foundations Architecture era a firma mais comentada na cidade. O projeto Docklands, agora perto da conclusão, estava sendo aclamado como uma obra-prima de renovação urbana, um modelo para cidades ao redor do mundo. Ele havia lhe rendido uma enxurrada de prêmios e desta vez ninguém ousou chamá-lo de acaso. Catherine havia se tornado uma voz poderosa em seu campo, procurada por suas ideias inovadoras e sua integridade inabalável. Ela se moveu pela multidão cintilante, com uma graça fácil e uma confiança que nasceu não de privilégio, mas de realização. Ela não era a mulher tímida que uma vez se encolhia dos holofotes. Ela era uma mulher que havia construído seu próprio palco e agora o comandava confortavelmente. Seu pai a observava com um raro e genuíno sorriso no rosto. O relacionamento deles havia se transformado. O bilionário protetor e distante havia se tornado um mentor e um confidente. Ele a via não como uma filha frágil a ser protegida, mas como uma sucessora brilhante, um tipo diferente de titã
que construía com compaixão em vez de impiedade. Ele havia demolido o mundo de Greg para protegê-la, mas ela havia construído seu próprio mundo através de sua própria força. Mais tarde à noite, enquanto ela falava com o prefeito sobre uma nova iniciativa de moradias populares, Robert Abernathy se aproximou dela silenciosamente. "Catherine", ele disse com um aceno respeitoso, "eu pensei que você talvez se interessasse em saber. Gregor Stanton foi oficialmente liberado de sua proteção contra a falência na semana passada. Todas as dívidas pagas, embora ele permaneça para todos os efeitos e propósitos destituído." "E o que ele está fazendo agora?" ela perguntou, sua curiosidade clínica em vez de emocional. "Ele está trabalhando como desenhista para uma pequena firma em Nova Jersey", Abernathy relatou. "Trabalho de baixo nível. Ele projeta centros comerciais e garagens de estacionamento. Aparentemente, seu nome é tão tóxico na comunidade arquitetônica de Nova York que é o único trabalho que ele conseguiu encontrar." Catherine imaginou isso por um momento. Greg, o homem que sonhava com arranha-céus reluzentes, agora curvado sobre uma mesa desenhando dimensões de vagas de estacionamento. Havia uma certa justiça cósmica nisso. Aquele que havia desprezado o pequeno hobby dela agora estava envolvido no trabalho anônimo mais sem alma que seu campo tinha a oferecer. "E a senhorita Thorne?" ela se viu perguntando. "Ela durou 6 meses na firma do concorrente antes de ser demitida por problemas de desempenho", Abernathy disse com um toque de satisfação. "A última que eu vi, ela era uma corretora de imóveis em Westchester, um mercado muito competitivo. Eles eram notas de rodapé em um livro que ela há muito tempo havia terminado de ler. Seus destinos não eram mais sua preocupação. Seu olhar se desviou pelo salão, pousando no engenheiro-chefe de seu projeto Docklands, um homem gentil e inteligente chamado David Chen, o mesmo CFO que havia trabalhado para Greg. Ela o havia contratado depois que a Stanton Innovative Designs desabou. Vendo seu talento e integridade, eles se uniram em longas noites trabalhando no projeto, e um romance gentil e respeitoso havia começado a florescer. Ele captou o olhar dela e sorriu um sorriso caloroso e genuíno que não tinha agenda, apenas afeição. Ela sorriu de volta, um sentimento de paz profunda se instalando sobre ela. Sua vida estava cheia, não apenas com sucesso, mas com propósito, respeito e a promessa de um amor construído sobre uma verdadeira fundação de parceria. Ela havia sobrevivido à traição e ao desgosto. Ela havia emergido dos destroços, não apenas intacta, mas mais forte, mais verdadeira consigo mesma do que nunca. Gregory Stanton havia tentado demolir a vida dela, mas ele falhara em entender um princípio fundamental da arquitetura, um princípio que ela agora encarnava. Você não pode destruir uma estrutura atacando sua fachada. Força real, força duradoura, vem da integridade da fundação. E sua fundação construída de alto respeito, paixão e o amor inabalável de sua família era e sempre seria inquebrável. Ela não apenas havia reconstruído sua vida, ela havia criado uma obra-prima deslumbrante e duradoura. A história de Catherine é um poderoso lembrete de que as pessoas mais quietas frequentemente têm os aliados mais poderosos e a verdadeira riqueza não está em uma conta bancária, mas em autorrespeito e integridade. Gregory Stanton aprendeu essa lição da maneira difícil, perdendo tudo porque ele subestimou a mulher que ele traiu. Ele a via como um acessório para seu sucesso, esquecendo que ela era a filha do homem que havia silenciosamente arquitetado aquele sucesso o tempo todo. Das cinzas de uma traição devastadora, Catherine não apenas obteve vingança. Ela redescobriu seu propósito e construiu um império próprio em seus próprios termos. O que você achou da épica Vingança Silenciosa de Harrison Vance? Foi justificada ou foi longe demais? Deixe-nos saber seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você foi movido por esta história de justiça e empoderamento, não se esqueça de apertar o botão de curtir,
compartilhar este vídeo com alguém que precisa vê-lo e se inscrever em nosso canal para mais contos inesquecíveis de karma e consequência. Seu apoio nos ajuda a trazer essas histórias à